nós vamos fazer agora uma massa quebradiça chamada pâte sucrée, ou uma massa açucarada. É uma massa que vai ficar bem parecida com um biscoito. Ela tem assim uma textura bem de biscoito mesmo. Ela é bem sequinha e ótima para fazer tarteletes ou tartes doces, assim, tarteletes que tem assim que você precisa de um apoio, né, de um suporte bem sequinho para receber os recheios. Ela pode ser saborizada de várias formas. Nós vamos hoje fazer uma massa bem básica, sem sabor nenhum, assim, bem só com o sabor da manteiga, que é uma massa amanteigada, então ela vai vir mais assim realmente com esse sabor amanteigado. E essa massa, a pâte sucrée, ela vai ser feita pelo método crémage. Como fazemos o método crémage? Com o mesmo objetivo da massa anterior, que a gente falou da massa da pâte brisée, que foi feito pelo método sablage. Esse método crémage tem o mesmo objetivo, da gente não desenvolver a cadeia de glúten aqui, porque nós estamos utilizando a farinha de trigo. Então, farinha de trigo, lembrando, ela tem as proteínas formadoras do glúten, e essas proteínas, para desenvolver o glúten, precisa do quê? Umidade e um trabalho mecânico, seja a sova ou seja a máquina, algum trabalho mecânico que vai fazer essa cadeia de glúten se desenvolver. Então, no mesmo propósito, ele vai ter aqui esse método, da gente não desenvolver o mínimo possível, pelo menos, esse glúten. E ele consiste no quê? Da gente emulsionar a manteiga com o açúcar e os líquidos no início e a farinha no final. Que no sablage é ao contrário, a gente pega a farinha, impermeabiliza ela com a manteiga e coloca os líquidos no final. E nessa a gente vai pegar a manteiga, emulsionar ela com o açúcar e qualquer líquido que vem aqui, às vezes é um pouquinho de leite, às vezes é um ovo inteiro, às vezes é só gema. Se for só gema, vai deixar ela um pouquinho mais quebradiça. E no final a farinha que a gente incorpora e mexe o mínimo possível, tá certo? Então vamos lá fazer. É importante para fazer esse método crémage que a manteiga esteja na consistência de pomada, que a gente chama. Então ela tem que estar assim molinha, porque a gente vai fazer um crémage. Um crémage, quando a gente faz um creme com açúcar, para ele ficar bem branquinho, bem esbranquiçadozinho, assim, mexendo. Então ela precisa estar a temperatura ambiente, que é o que ela está aqui, e na consistência pomada, que a gente chama. Nós estamos utilizando aqui o açúcar de confeiteiro, porque ele vai formar um cremage mais facilmente, porque ele é mais fininho. É possível fazer com açúcar refinado comum? Mas se a gente fizer com açúcar refinado, ele vai formar um cremage mais fácil, mais fininho mesmo. Primeiro eu vou dar uma emulsionada nessa manteiga, depois colocar o açúcar. Deixa eu ver como é que ela está aqui. Essa manteiga, ela é bem plasticazinha, assim. Deixa eu dar uma amassadinha aqui. Você pode fazer na batedeira? Pode. Você pode utilizar. Quando é pouca quantidade, até dá para utilizar o globinho, mas é mais indicado fazer com a raquete, aquele batedor raquete. Até para não quebrar o teu globinho, não forçar. E aí é só vai batendo, vai limpando a lateral do bol. Pode fazer na máquina tranquilamente. Aqui estamos mostrando na mão. Então, ela estava pomadinha, mas é que ela é mais plástica mesmo, essa manteiga, ó. Vamos ver se eu consigo bater ela com o fouet. Depois da gente bater, então, vamos obter um creme bem esbranquiçado, bem homogêneozinho. Olha que bonito. Nós vamos, então, depois acrescentar qualquer outro líquido que tenha na receita. Nesse caso aqui é um ovo.
Pronto, nossa cremagem está pronto. Agora, então que temos a manteiga emulsionada com o açúcar e o ovo, está na hora de acrescentar a farinha de trigo. E a gente vai acrescentar essa farinha de trigo de uma vez, nada de ficar colocando aos pouquinhos, porque a gente vai ficar mexendo muito a massa. Então a gente coloca ela toda. A única coisa que eu vou colocar aqui ainda é uma pitadinha de sal. O sal dá um equilíbrio aqui na massa. Então mais um tiquinho. E agora a gente incorpora aqui. A gente vai juntar tudo. Vocês vão notar o quê? Que essa massa é um pouquinho mais difícil de manusear. Ela parece assim, ai que massa grudenta. Por quê? Porque a gente iniciou o processo com a manteiga pomada. Então a manteiga estava bem molinha e depois de fazer todo aquele trabalho com ela, ela ficou muito molinha. Da mesma forma que a massa brisée que a gente fez, vamos colocar ela num saquinho próprio para alimentos. Levar ela para gelar é importantíssimo para a gente conseguir mexer essa massa aqui, que ela esteja bem gelada. Porque senão ela gruda, ela fica molinha, conforme ela vai ficando molinha, a manteiga vai amolecendo, vai ficando difícil de mexer nela. Então ela é muito importante trabalhar com ela bem geladinha. Só para deixar ela um pouco mais uniforme. Assim, ela pode descansar na geladeira, no mínimo 30 minutos, ou congelar, né? Ela fica ótima, botando uma etiquetinha. Congela, você vai ter sempre uma massinha para fazer as preparações. Temos aqui a nossa massa sucrê, nossa pâte sucrê, massa açucarada. Ela tá bem geladinha, o que que acontece, né? A manteiga, aquela cremagem toda, quando ela fica gelada, ela fica meio assim, ó. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou abrir essa massa? Bom, a gente vai ter que dar uma apertada nela para ela ficar mais macia, para a gente poder abrir ela. Mas mesmo assim manter ela gelada, tá? Então eu não vou abrir tudo. Isso aqui a gente pode até manter na geladeira. Eu vou deixar aqui, não tá muito quente. Né? Ela fica assim, fala, meu Deus, o que que eu vou fazer? A gente junta ela para ela ficar um pouco mais maleável antes de abrir, que ela vai abrir melhor. Pronto, assim já vai. Mas ela tá bem fria, tá? Mas a gente tem que fazer isso, senão ela vai abrir toda quebrando. Pronto, agora eu vou pegar nossos plásticos. Colocar aqui no centro. Vamos abrir devagar, tranquila, sem amassar ela com muita força, para ela ir pegando a forma, ó, como ela vai alisando. Mas tranquilo, ó, sem colocar muita força, sem amassar as beiradas. Vira um pouquinho. E vou, ó, meio que amassando ela, sem colocar força, ó, ela vai abrindo e já vai alisando toda, ó. Lembra que é do centro para a beirada, sem amassar no final. Ó, para de fazer força. Vai tirando do meio para as beiradas, sem amassar muitas beiradas, para ficar tudo na mesma espessura.
É uma massa muito linda essa, bem lisinha. Ela é bem diferente da brisée que a gente abriu, vocês vão ver. O importante dela é trabalhar com ela gelada, tá, gente? Olha que linda que ela está. Uma espessura boa. Nós vamos fazer umas tartes de limão. Então a gente pensou em fazer umas mini tartes, que nem nosso quiche, então para coquetel, imagina aqueles mini quiches, essas mini tarteletezinhas de limão, fica bem delicado. E umas um pouquinho maiores, como eu falei ali, para uma cafeteria, né, para uma vitrine, e fica bem simpático também para um buffet, para uma sobremesa de buffet. Como é que a gente vai colocar? No mesmo método que a gente colocou naquela canelada do quiche um pouco maior. Nós vamos cortar um círculo um pouco maior e vamos ajeitar aqui dentro a massa. Então eu tenho aqui um aro um pouco maior para dar assim um espaço para as laterais. Ó, bem geladinha, quando ela tá gelada, gente, ela fica boa de trabalhar. Se você vê que tá difícil de tirar do plástico, tá complicado, às vezes tá um dia muito quente, a gente faz o quê? A gente abre a massa, tá difícil de mexer nela, leva ela assim aberta pro freezer um pouquinho ou pra geladeira. E aí ela já endurece e fica bem fácil de trabalhar. Não fica forçando se não tá legal, se tá difícil de trabalhar, não força a barra porque não vai dar muito certo. Então a gente vai ajeitando aqui para dentro. Olha só, direitinho ficou. Um pouquinho de farinha é bom aqui na mão, só para acertar ela aqui se ela estiver começando a grudar. Aí a gente bota assim só para ficar sequinha a mão e fica mais fácil de mexer. Agora eu vou acertar a beiradinha. Então, é importante que fique bem certinho aqui embaixo, né, os 90 graus lá embaixo. Sabe, é ruim quando a gente corta uma tarte, a gente vê que ela vem da parede e faz um monte de massa, não chega a fazer aqueles 90 graus assim, né? E ela toda na mesma espessura, né? Que fica bonito e um acabamento bem feito, né? Essa aí que a gente vê uma massa que foi bem espalhada, bem colocar. A pequenininha também eu gosto de fazer no mesmo... Eu nunca gosto de colocar muito essa massa. Você poderia colocar uma bolinha e a partir do centro e espalhando, né? Eu vou mostrar para vocês, ó. Também é possível fazer desta forma, ó. Só que eu acho que a tendência a fazer dessa forma, que eu vejo as pessoas fazendo, sempre vai ficar mais gordinha embaixo. Vendo que fica, ela fica meio arredondada embaixo. E aí depois você tem que ficar fazendo aquela bordinha embaixo para ela ficar bem acertadinha. E aí vai subindo um pouco o excesso de massa. E aí a gente corta aqui. Precisa tomar muito cuidado para ficar um acabamento bem feito. Por isso que eu prefiro sempre colocar ela mais ou menos de forma que ela já está meio aberta uniforme. E que aí você não precisa ficar com o dedo abrindo a massa. Então eu prefiro meio que já colocar ela semi-abertinha assim. Ó, é bem mais rápido. Coloquei, já tá, ela já estava aberta. Eu não tenho que manusear muito, então ela não fica muito quente. E aí eu já venho e tiro a beiradinha. Ficou um pouquinho fininho lá embaixo. Essa massa é legal porque ela super junta fácil quando a gente precisa colocar mais uma camadinha. Ela rapidinho. Pronto.
certo? Essa massa doce, ela assa melhor do que a brisée, ela tem menos tendência de abaixar durante o cozimento. Só precisa tomar cuidado realmente dela não subir aqui no meio, né? Aquela bolha de ar que vem. Então, se a gente só... essa daqui nesse formato aqui ainda não vai ter problema. A gente só faz uns furinhos aqui embaixo e pode assar sem precisar colocar o peso nela. Vai precisar colocar o peso se eu fosse fazer uma já desse tamanho, é interessante colocar o pezinho, e pode ser só um papel manteiga, porque ela tem menos tendência de abaixar. O importante, se você gelar ela, se você coloca ela agora aqui no freezer e colocá-la bem gelada no forno quente, ela dá um choque térmico e aí ela já começa a cozinhar antes de ela começar a baixar. Que se a gente coloca ela, tá quente, aí a massa já tá meio pegajosa, já estava quente da gente mexer. A manteiga tá meio assim, você coloca no fogo no quente, o que acontece? Ela dá uma derretida e aí ela não fica com acabamento talvez tão preciso. Se você colocar ela bem geladinha no forno, dá um choque térmico assim, e ela fica bem com o acabamento bem direitinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente vai assar totalmente essas massas. Ela vai ficar bem douradinha para depois a gente rechear com o creme de limão. Agora, vamos demonstrar para vocês, utilizando também uma massa sucré, nesse caso, e ela recebendo um recheio cru também e assar tudo junto. Aqui eu coloquei de uma forma que parece que está meio bagunçadinho, mas é que tem uma razão de ser. Então essa daqui está mais certinha, né? E essa daqui é porque eu vou colocar uma tampinha desta forma aqui, eu quero que ela colhe aqui em cima bonitinha, né? Então aqui nós temos uma maçã que ficou de molho um tempo com limão, não é de molho, né? A gente misturamos, cortamos ela bem fininha, misturamos limão e açúcar, deixamos uma hora e meia, que ela solta um líquido, depois deixa na peneira ela chorar bastante, né? Sair um pouco do líquido. Temperamos aqui com mais um pouquinho de açúcar e canela. E só, agora a gente vai rechear. Vamos fazer ela bem recheadinha. Eu até gosto bastante de fazer essa tortinha de maçã com a massa brisée, aquela massa base. Ela é um pouquinho mais elástica, mais fácil de aguentar esse tipo assim de recheio e ela não é doce, né? A gente sente bem o gosto da maçã, eu gosto bastante. Nós vamos fazer aqui com a massinha sucré. Aí eu fiz só uma tampinha, cortei. Vamos colocar aqui em cima. A outra, vamos só fazer uma treliçazinha. O que eu queria, na verdade, era fazer uma treliça, né, aquele cruzado de massa aqui, e cortar e colocar aqui. Mas como ela tá já quebradiça, porque ela tá meio quentinha, e a gente não vai ter espaço na geladeira para colocar ela, tudo, então eu vou fazer direto aqui, tá? Mas seria uma forma interessante de fazer uma treliça grande aqui de massa e você corta como a gente fez aqui, cortava. E aí coloca direto aqui em cima, tá bom? Agora finalizamos então com uma geminha, um pouquinho diluidinha com água, para dar uma corzinha e vamos assar ela totalmente agora, o recheio e a massinha.